Olá, esse é o vídeo de apresentação do trabalho 1 da disciplina de Análise Gerencial de Custos 1, disciplina obrigatória do sexto semestre do curso de Engenharia de Produção da URGS e eletiva do oitavo semestre da Engenharia Civil. Eu sou Luciano Chagas e tenho como companhia no grupo o Guilherme Baltazar, o Jonas Vieira, a Rafaela Vasconcelos e o William Santos. E bom, esse primeiro trabalho da disciplina traz um estudo de dados e indicadores financeiros de uma empresa do setor de construção civil e tem por objetivo realizar análise desses dados a fim de tirar conclusões a respeito do desempenho financeiro da empresa escolhida mediante um concorrente seu. Bom, a empresa escolhida foi a Tecnisa Engenharia, que foi fundada em 1977 por Mary Joseph Nigri e no ano da sua fundação, o Joseph Nigri ainda era um estudante de engenharia civil na USP. E hoje, com mais de 40 anos aí de experiência no mercado, a Tecnisa é uma das maiores incorporadoras residenciais do Brasil, tendo construído aí mais de 7,2 milhões de metros quadrados em mais de 275 empreendimentos por todo o país. E falando aí um pouco do setor, não é de hoje que se sabe que o setor de construção civil contribui muito para a geração de emprego e de renda no país. O setor é uma das bases aí da economia brasileira, responsável por cerca de 6,2% do PIB e representa aproximadamente aí 34% da indústria brasileira. No ano passado, no ano de 2021, o PIB do setor cresceu a cerca de 9,7%, após uma queda de 6,3% em 2020, como consequência da pandemia de Covid-19 em todo o mundo, como se pode ver aí no gráfico. Em 2022, há uma projeção de crescimento de 2,5%, indicando uma retomada do setor. Para as análises, foram utilizadas os demonstrativos de 3 anos consecutivos da empresa, sendo 2019, 2020 e 2021 corrigidos pelo IPCA de cada ano. Então, começando pelo DRE, este que funciona pelo princípio do regime de competência e evidencia a formação do resultado líquido confrontando as receitas e os custos, né, todos os gastos no geral. Ele mostra que a receita mais expressiva da empresa vem dos imóveis vendidos, e este que sofreu grande queda em 2020, 58%, e também em 2021, de 26%, provavelmente relacionadas à pandemia que afetou todo o mercado brasileiro e mundial. O indicador do custo de vendas e serviços é muito relevante ser analisado justamente porque obteve porcentagens muito altas, acima de 90% em todos os anos e chegando até a 109,3% em 2020, o que já levou a um resultado bruto negativo, e isso pode indicar que a margem de lucro de venda esteja baixa. Então, a margem bruta teve uma importante queda no segundo ano, de 2019 para 2020, de 8,8% para menos 9,3%, mas se recuperou em proporção semelhante no ano seguinte, voltando para 5,8%. Pode-se observar que o custo dos imóveis vendidos acaba sendo um determinante final. E assim como a receita teve duas quedas, ele também teve, né? E tudo isso pode estar relacionado com a pandemia. Sequência, as despesas operacionais também encontram valores muito elevados, de magnitude semelhantes à das próprias receitas da empresa. Todos os anos ele apresenta um percentual várias vezes maior que o resultado bruto, onde se pode ver outra origem do prejuízo nos resultados da empresa. No entanto, se percebe uma redução de 50% nelas, de onde se pode inferir um corte de despesas a partir do ano de 2020, provavelmente por conta da pandemia também. E esse corte se efetuou especialmente nas classificadas como outros, também corroborando essa tese de corte de gastos mais supérfluos, né? O resultado financeiro foi negativo nos 3 anos e o resultado líquido foi negativo também nos 3 anos. A margem líquida caiu de menos 71% para menos 94% e depois caiu mais uma vez para menos 131% no ano de 2021. O balanço, que representa uma fotografia como um raio-x da situação atual de um negócio, a gente pode ver que o ativo circulante da empresa é considerável, e não teve grandes alterações no período analisado. Ele é composto majoritariamente por caixa, 13%, e estoques, 67%. Sendo que o primeiro deles, né, apresentou uma queda de 67% de 2019 para 2020, enquanto o segundo apresentou dois aumentos de cerca de 25% cada. Enquanto no ativo não circulante, houve uma queda de 31% de 2020 para 2021, e ele é composto principalmente de ativos realizáveis a longo prazo, 21%, e de investimentos, 74%.
Devemos notar também uma queda de 70% nos estoques nessa seção, de 110 milhões para 31,5 milhões. Depois, passando para o passivo circulante, ele teve quedas de 18% e 25%, chegando ao final de 2021 com 212,5 milhões. Ele é composto principalmente por empréstimos e financiamentos, 23%, e de outras obrigações, 66%. Estes empréstimos também caíram de 2019 para 2021 aproximadamente 67% na evolução do período. Depois, o passivo não circulante da empresa é quase 2 vezes maior que o ativo circulante na média, e é principalmente constituído por empréstimos e financiamentos, o qual, por sua vez, é quase inteiramente formado por debêntures. Essa categoria apresentou um aumento de 88% de 2019 para 2020 e assim se manteve aproximadamente. Por fim, o patrimônio líquido consolidado fechou o ano de 2021 com 574,8 milhões, o qual teve 2 quedas de 20% e 24% nos períodos analisados. Então, depois aí que a gente realizou o DRE e também realizamos o balanço patrimonial da Tecnisa, a gente parte por um olhar mais focado para os indicadores financeiros da organização, né? Então, a gente inicia com o primeiro indicador, que é o indicador da estrutura e endividamento, né? O que esse indicador ele nos traz? Ele basicamente está relacionado ali com as decisões financeiras e estratégicas da organização e também a capacidade de comportamento e crescimento, da maneira sustentável que essa organização ela vai ter no futuro. Dentro, desse indicador, a gente olha aí para alguns índices. Então, a gente olha para endividamento geral, a gente olha para a participação de capital de terceiros, da composição de endividamento, do patrimônio líquido e, por fim, do capital circulante líquido. Depois, então, que a gente olha para esse primeiro indicador, a gente parte para o indicador de liquidez, E esse indicador ele acaba nos fornecendo dados, que esses dados eles nos mostram a capacidade da empresa em pagar as suas obrigações financeiras. Então, através desse tipo de indicador, a gente consegue identificar o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa. Então, a gente olha desde a liquidez geral, corrente, da liquidez seca e, por fim, da liquidez imediata da organização. E também vale ressaltar que a gente realizou, todas essas análises através aí desses 3 anos, de 2019 a 2021 também. E depois, então, a gente parte para o indicador de atividades, Então, dentro desse indicador de atividades, a gente consegue ter um olhar mais profundo, a gente consegue se aprofundar mais em relação a 3 aspectos que impactam diariamente, a organização, que é os estoques, os pagamentos e os recebimentos. E aí, esse indicador, ele tem muito uma visão de dias, para a gente conseguir aí estar metrificando esses pontos. Em relação a esse indicador de atividades, então, a gente analisou do ano de 2020 e também do ano de 2021. E, por fim, a gente analisou o indicador de rentabilidade, Que esse indicador, basicamente, tem o intuito ali da medição do retorno financeiro de uma empresa, que pode ter relação, então, a seus ativos, investimentos financeiros, o patrimônio líquido e outros fatores, outros indicadores também. E aí, dentro desse indicador de rentabilidade, a gente olha para a questão de giro, de margem bruta, operacional, líquida, rentabilidade ali de ativos, rentabilidade do patrimônio, e aí a gente conseguiu fazer a análise em relação a esses anos. Para fins de comparação, coletamos dados da Gafisa, uma outra empresa do setor de construção civil no Brasil, e que atua principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo um player de destaque no país, e um bom parâmetro de comparação dada a estabilidade da empresa nos últimos anos. O demonstrativo de resultados de exercício da Gafisa entre 2019 e 2021 apresenta flutuações da receita operacional bruta e líquida, com tendência de crescimento, ao contrário do que acontece com a Tecnisa, que apresenta uma queda constante entre 2019 e 2021. O resultado operacional também é um dado interessante, já que a Gafisa apresenta um déficit em 2019 e 2020, com uma grande elevação em 2021, enquanto a Tecnisa apresenta um crescimento entre 2019 e 2020, se mantendo estável em 2021. Como as empresas apresentam diferentes portes dentro do setor, uma análise mais simples do DRE não pode demonstrar quais são as principais movimentações financeiras de cada empresa.
Para destrinchar um pouco mais sobre os dados de cada uma delas, também realizamos uma comparação entre o balanço patrimonial no período de 2019 e 2021 para cada empresa e mais tarde utilizamos alguns indicadores que demonstram de forma mais clara as estratégias financeiras de cada empresa. Falando um pouco mais sobre o balanço patrimonial, podemos destacar que, observando os dados de 2019 e 2020, a Gafisa apresenta um crescimento relevante em relação ao total de ativos e passivos, enquanto a Tecnisa relatou queda em todos os anos analisados. Olhando os dados das empresas, podemos ver que a Tecnisa atua com cerca de 32% do seu ativo não circulante como realizável de longo prazo e cerca de 9,5% do total em estoque a longo prazo, enquanto a Gafisa apresenta em média cerca de 30% de seus ativos não circulantes em estoque e cerca de 69% pela média do período como realizável de longo prazo, o que sugere que a estratégia das empresas em relação aos ativos não circulantes são bem diferentes. Por outro lado, a Gafisa trabalha somente com 1% do seu ativo circulante em caixa e equivalência de caixa, enquanto a Tecnisa apresenta uma média de 20% do seu ativo circulante aplicado ao mesmo item. Logo, podemos acreditar que, apesar de estarem no mesmo setor, as empresas apresentam projeções diferentes em relação ao tempo, com a Gafisa atuando com estratégias de longo prazo e a Tecnisa atuando com dinheiro em caixa para movimentações de curto prazo. Em relação ao passivo circulante, a Gafisa apresenta a maior parte dos seus recursos sendo provenientes de empréstimos e financiamentos, enquanto a Tecnisa apresenta cerca de 66% do seu passivo circulante para outras obrigações. Já o passivo circulante das empresas apresenta algumas semelhanças, principalmente em relação a empréstimos financeiros, além de ambas terem apresentado queda no valor das previsões entre 2019 e 2021, muito provavelmente devido às oscilações econômicas trazidas pela pandemia de Covid-19. Para trazermos uma análise um pouco mais acurada, utilizamos alguns blocos de indicadores. O primeiro bloco, de estrutura de endividamento, utilizamos os índices para apresentar a relação das empresas frente às suas obrigações. De modo geral, vemos que os indicadores da Gafisa apresentam números mais elevados em praticamente todos os indicadores de endividamento, destacando uma maior dependência de investimento externo. Em relação à liquidez, podemos observar que a Tecnisa apresenta uma liquidez geral mais baixa, mas uma liquidez corrente, seca e imediata maior que a Gafisa, o que corrobora com as informações do balanço, indicando que a empresa trabalha com maior capital de giro. Já nos índices de atividade, podemos ver a influência do tipo de produto e perfil da empresa reproduzido nos indicadores. A Gafisa, em geral, trabalha com empreendimentos maiores em comparação com a Tecnisa, o que pode ser um fator de influência no prazo médio de recebimento de vendas e do ciclo operacional, já que a Gafisa apresenta quase o dobro dos valores apresentados pela Tecnisa. Observando os indicadores de rentabilidade, podemos ver alguns valores notadamente diferentes. O giro do ativo, assim como a margem bruta da Gafisa, apresentam valores muito elevados em relação à Tecnisa, indicando um maior ganho percentual sobre as vendas líquidas. E depois da dedução dos impostos, vemos que ambas as empresas apresentam valores negativos ao longo do período, com a Tecnisa apresentando uma queda desse indicador. A rentabilidade do ativo apresenta tendências semelhantes aos indicadores anteriores, e a Tecnisa apresenta valores estáveis. É inegável que a pandemia da Covid-19, que afetou as atividades das empresas brasileiras nos últimos 2 anos, teve um impacto imenso no mercado imobiliário. O fato se confirma durante a análise dos demonstrativos financeiros e contábeis da Tecnisa e também da sua concorrente Gafisa. A comparação da participação de terceiros chama bastante atenção devido ao fato de, no mesmo período, a Gafisa e a Tecnisa apresentarem queda em relação às participações minoritárias, o que pode ser um reflexo do efeito da pandemia no setor. Considerando o cenário pandêmico entre 2020 e 2021, podemos resumir que as estratégias adotadas pela Gafisa conseguiram ser mais flexíveis, o que lhe trouxe, em números absolutos, e observando somente o balanço, o crescimento do patrimônio líquido e do passivo não circulante da empresa, enquanto os valores absolutos do passivo circulante e ativo circulante apresentaram valores com menores variações em relação ao ano antecedente. Em relação às atividades da Gafisa, a Tecnisa mostrou-se menos capaz de aumentar seu patrimônio líquido. As estratégias adotadas pela Tecnisa, considerando o balanço patrimonial, trouxeram decréscimos tanto nos ativos quanto no passivo circulante. Contudo, apresentando certa estabilidade entre as variações dos resultados do ativo circulante. Ambas as empresas, no entanto, são tradicionais e relevantes no mercado nacional e apresentam boas condições para, após
Em um período de incerteza causado pela pandemia, as empresas poderão acompanhar a recuperação do setor e voltar a crescer. E nessa parte final, colocamos as referências que utilizamos para fazer este trabalho.